Fala, moçada, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fute Goiano. Este canal ele é específico para poder falarmos dos nossos times da capital e de todo o estado de Goiás. Vamos abordar sobre Campeonato Brasileiro, sobre Copa do Brasil, Campeonato Goiano, Copa Verde e todos os campeonatos que os nossos clubes irão participar. Neste primeiro vídeo, falaremos em específico sobre os 3 clubes da capital, sobre Goiás, sobre Vila Nova e sobre Atlético. Vamos falar sobre a preparação dos times, jogadores que saíram, jogadores que chegaram, escalação e como que vai estar os times para essa estreia no Campeonato Goiano, campeonato que começa na próxima terça-feira, a bola rola nos campos aqui do nosso estado de Goiás. Então vem comigo que vamos falar muito não só nesse vídeo de agora, mas nos vídeos posteriores vamos falar muito do nosso futebol, vamos falar muito do nosso campeonato. Vem comigo. E vamos começar falando do Atlético Goianiense, o Dragão Campineiro, que até o ano passado era o nosso único representante na Série A, mas graças a Deus, este ano vamos ter 2 times do nosso estado disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Ano passado o Dragão quase beliscou uma vaga na Copa Libertadores, porém não conseguiu. Por alguns pontos perdidos dentro de casa, Santo Barroca, né, que ficou o mais tempo que deveria no Dragão. Por causa disso, no final do campeonato, o Atlético acabou não conseguindo a vaga na Libertadores, mas fez um excelente campeonato. Desde já eu deixo aqui meu parabéns a todos os jogadores, comissão técnica, ao presidente Adson Batista, que cada dia que passa se mostra ser um diretor fora da curva. Foi um diretor de futebol fora da curva, é um presidente fora da curva, então deixo aqui o parabéns para toda a diretoria, toda a comissão técnica, jogadores, todo o staff do clube, parabéns pela ótima campanha no Campeonato Brasileiro. Falando de Campeonato Goiano, ano passado o Atlético saiu nas semifinais, pro Grêmio Anápolis, que posteriormente veio a ser o campeão. O Atlético, que até então ele era o favorito, depois de um empate em pleno Ascioli, acabou sendo eliminado nos pênaltis. E para esse novo ano, o Atlético investiu pesado. Vem montando um time muito interessante, perdeu algumas peças essas que faziam muita diferença, como o zagueiro Éder, mas em compensação o Atlético trouxe bons jogadores, alguns que retornam ao clube, outros que vêm pela primeira vez, e eu não tenho dúvidas que vão fazer o maior sucesso aqui no Dragão, porque o Atlético tem uma boa estrutura, tem um excelente estádio, o estádio Antônio Ascioli é um baita estádio, então eu acredito que o Atlético pode fazer um bom campeonato goiano, pode ser campeão, né? Tem time para isso, e pode fazer também um bom ano. O ano aí é longo, tem muitas competições, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, o Atlético tem tudo para fazer um bom ano. Falando sobre os jogadores que chegaram no Dragão, chegaram o goleiro Renan, ex-Botafogo, com passagem pelo Ludogorets da Bélgica, da Bulgária. Eu acredito que Bélgica. Me fugiu aqui. Ou é Bulgária? Ou Bélgica ou Bulgária. Não me recordo agora. Mas o Renan, revelado pelo Botafogo, tem passagens pelo Avaí, passou pelo Ludogorets, jogou Liga Europa, jogou Champions League, é um bom jogador. Veio o goleiro Ronaldo também. O Ronaldo ele vem do Vitória da Bahia, não renovou seu contrato e o Adson acabou trazendo esse jogador. O Luan Salles, lateral direito, que já era do Dragão, estava emprestado ao Flamengo e agora retorna ao Dragão. Chegaram também os volantes Ramon e o volante Edson. O volante Edson ele retorna ao Dragão, ele esteve aqui, fez boas partidas e acabou saindo, e agora ele retorna. Tem os meio-campo, Jorginho com passagens pelo Atlético, depois foi vendido ao Atlético Paranaense, teve passagem pelo Ceará e agora retorna ao Dragão. Retorna para aquele time onde ele, na minha opinião, teve o melhor momento da carreira. Apesar de ter feito vários jogos lá no Ceará, no Atlético foi onde o Jorginho conseguiu ser campeão goiano, conseguiu fazer vários jogos, várias partidas em que ele era o dono do meio campo. Então,
O Atlético traz esse jogador, muito bom jogador, o Jorginho, tem tudo para ser o camisa 10 do Atlético e dar continuidade naquilo que ele já vinha fazendo no Dragão. O Shailon ele é jogador de São Paulo. São Paulo não quis ficar com o jogador, o Atlético acabou comprando. O Shailon teve uma passagem pelo Goiás, apesar da queda, foi um dos poucos jogadores que mostrou qualidade. Foi muito bem na reta final do Goiás. O Goiás em 2020 acabou sendo rebaixado para a segunda divisão e o Shailon acabou voltando para o São Paulo. Foi uma negociação assim que acabou pegando todo mundo de surpresa, porque muito se falava do Shailon no Goiás, do Shailon retornando para o Goiás, o que acabou não acontecendo. Então ele vai para o Atlético, vai também para um clube grande, um clube que pode surpreender durante o ano. Eu acredito que o Shailon tem tudo para jogar no time do Atlético. Voltaram o meia e atacante, o Wellington Rato que saiu para o Japão. O Wellington Rato, até sair, vinha fazendo várias partidas, boas partidas com a camisa do Atlético. Quando ele saiu, o Atlético não conseguiu repor a saída dele. Ele foi emprestado com opção de compra. O clube japonês não exerceu a compra e ele retorna ao Dragão. É um baita jogador, tem tudo para se destacar ainda mais no Atlético. É um bom jogador, acredito que ali na frente ele possa ser o diferencial do Atlético na linha de frente. Veio também o Leandro Bárcia, ex-Goiás, e o Léo Pereira, ex-Grêmio. Léo Pereira que estava no Grêmio até o ano passado e acabou vindo para o Atlético. O Atlético comprou 60% do passe dele, ele vem para o Dragão. E o Leandro Bárcia, a gente já conhece ele pela passagem que ele teve no Goiás e depois foi para o Sport Recife. No primeiro ano ele acabou jogando muito bem, mas acabou sofrendo com lesões. E ao final de 2021 acabou caindo para a Série B com o Sport. Mas ele vem conhecendo, sabemos que é um bom jogador e que ele pode ajudar e muito o Dragão. E ontem, estamos gravando esse vídeo hoje no domingo, ontem no sábado, o Atlético confirmou o zagueiro Ramon. Ramon que se desvinculou do Cruzeiro e vem para uma posição que até então ela está carente no Atlético. O Atlético hoje conta com Oliveira, com o Wanderson e o Gabriel. São os 3 zagueiros que o Atlético conta hoje. Vai subir alguns jogadores que disputaram a Copa São Paulo, mas ainda é muito pouco. Então o Atlético traz o Ramon que ele é um bom jogador. Eu acredito que ele chega para ser titular do lado do Oliveira. O Oliveira que até teve proposta para sair, mas não acredito que o Oliveira vá sair. Acredito que vai continuar no Atlético. E o Ramon chega para formar a dupla de zaga com o Oliveira. Então acredito que essa será a dupla de ataque do Atlético durante a temporada. Então essas foram as contratações do Atlético. Na minha opinião, são bons jogadores. Alguns chegam para ser titular. Eu acredito que o Jorginho ele volta para ser titular. O Edson, apesar de nos amistosos de preparação para o Campeonato Goiano não entrou como titular, mas eu acredito que com o decorrer da temporada ele vai voltar a ser titular. E o Marcelo Cabo tem boas opções. O Marcelo Cabo tem boas opções para fazer variações táticas com esse time do Atlético. Então eu acredito que o Atlético ele vem forte, não só para o Campeonato Goiano, mas para toda a temporada. E se falando do Campeonato Goiano, o Atlético para mim ele é o melhor elenco até o momento. É o melhor time, tem tudo para ser campeão goiano mais uma vez, porém tem que provar dentro de campo. Eu, Arnon Henrique, estou falando aqui a minha opinião, que eu acho que o Atlético pode ser campeão, mas o time tem que mostrar dentro de campo, tem que mostrar dentro de campo que é capaz de conseguir esse campeonato. Agora vamos falar dos jogadores que saíram do Atlético. O goleiro Kozlinski, que era reserva do Fernando Miguel, o próprio Fernando Miguel, que era o goleiro titular. Para mim, a maior perda do Atlético foi essa. Para mim, uma das maiores perdas foi o Fernando Miguel. O Éder também que saiu, que era o pilar da defesa. O Éder, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil. O Atlético acabou perdendo. Perdeu também o Erley, o Pedro Henrique, zagueiro, o lateral direito Arnaldo, o lateral esquerdo Igor Cariús, o volante William Maranhão, o volante também André Lima, o meio campo João Paulo, André e os atacantes André Luiz, Ronald, Janderson, Toró e Zé Roberto. Todos estes saíram, alguns foram para
times maiores, outros foram para times menores. Um exemplo, o Zé Roberto foi para o Ceará, o Éder acabou acertando com o América Mineiro para disputar a Libertadores, Fernando Miguel foi para o Fortaleza para disputar a Libertadores também, e alguns outros foram para alguns outros times. Então, foram esses os jogadores que saíram do Atlético. O Atlético que ele estreia no dia 26, na quarta-feira, às 7h30 da noite, contra o Craque, no estádio Antônio Ascioli. O Atlético, para mim, ele vem, como eu já falei, ele vem para disputar o título do Campeonato Goiano. É o melhor elenco, é o melhor time, é o melhor elenco e tem tudo para ganhar esse Campeonato Goiano. Porém, como eu já falei, volto a repetir, tem que mostrar isso dentro de campo. Precisa provar dentro de campo que pode ser campeão goiano mais uma vez. Tem jogadores para isso, tem um técnico muito competente, que é o Marcelo Cabo. Então, acredito que o Dragão ele possa ganhar esse título. Então, essa é a minha análise. Foram esses os jogadores que chegaram, os jogadores que saíram do Dragão. Vamos ver, vamos esperar agora o decorrer do campeonato para saber se o Atlético ele vai ser tudo isso que não só eu, mas toda a crônica esportiva do estado de Goiás acha que pode ser, acha que pode ganhar esse título. Então, esse é o Dragão. Preparação do Atlético, o Atlético fez 2 jogos amistosos. O Atlético fez um jogo contra o Gama, onde empatou por 1-1, e fez um jogo treino também contra a equipe Sub-20, que estava recém-chegada da Copa São Paulo. O Atlético fez um amistoso, empatou com o Gama e acabou ganhando do time Sub-20 por 6-0. Eu acredito, se não acontecer nada até na quarta-feira, que o time que vai entrar em campo titular do Atlético para o jogo contra o Craque será esse. Luan Poli, o goleiro Luan Poli, que para mim ele vai na frente do Renan, até porque estava ano passado, não conseguiu ter vários jogos em sequência por causa do Fernando Miguel, que era titular. Então, para mim, o Luan Poli ele sai na frente dos outros goleiros. Começa com o Luan Poli, Dudu na lateral direita, Wanderson e Gabriel, a dupla de zaga. Tem um adendo porque o Oliveira não disputou nenhum dos 2 amistosos. Mas o Oliveira para mim será titular. Mas eu acredito que para essa primeira partida joga o Gabriel. E o Arthur Henrique na lateral esquerda. O meio campo formado por Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho. Na frente, o Wellington Rato, Leandro Bárcia e o Della Torre. Eu acredito que esse será o Atlético titular para enfrentar o Craque de Catalão. A não ser que aconteça alguma coisa, algum jogador se lesione até a data da partida. Mas se nenhum imprevisto acontecer, eu acredito que esse será o Atlético titular para enfrentar o Craque. Então, essa é a minha opinião, esse é o time, esses são os jogadores que chegaram, são os jogadores que saíram e o time que pode estrear pelo Dragão. Beleza, galera? Agora nós vamos falar um pouco sobre o Goiás, vamos falar do Esmeraldino, o Verdão da Serrinha, que ano passado estava disputando a Série B, conseguiu o acesso para a Série A. Esse ano teremos, mais uma vez eu falo, com todo orgulho, teremos 2 times na Série A disputando o Campeonato Brasileiro. Se falando no Campeonato Goiano, ano passado o Goiás fez um péssimo Campeonato Goiano. Foi eliminado pelo Atlético nas quartas. O Goiás, até então, naquele campeonato, ele optou por jogar com a maioria dos seus jogadores da base, para ver se os jogadores eles iriam responder à oportunidade. Alguns, posso até me atrever a dizer que a maioria foi péssima, tanto que o aproveitamento dos jogadores da base no decorrer do ano foi pequeno. Então o Goiás, no Campeonato Goiano, acabou sendo uma negação. Mesmo a diretoria falando que iria usar o Campeonato Goiano para fazer alguns testes, utilizar alguns jogadores, e aí o time acabou sendo eliminado pelo Atlético. Para esse ano, o Goiás perdeu alguns bons jogadores que chegaram no decorrer da temporada, jogadores que já tinham muito tempo de casa, como o zagueiro David Duarte. O Goiás acabou perdendo esses jogadores, mas também se reforçou bem. Manteve a base que conseguiu o acesso para a Série A, e também trouxe alguns jogadores até interessantes. Até agora, o Goiás trouxe algumas peças que parte da torcida gosta,
e outra parte da torcida já não gostaram das contratações, esperavam mais da diretoria esmeraldina. Mas o presidente Paulo Rogério já disse que vai formar um bom time para a Série A, vai formar um bom time para tentar fazer um bom campeonato goiano. Eu acredito no presidente que ano passado falou que no final do ano poderia cobrar ele se o Goiás não estaria na Série A, e acabou acontecendo o que aconteceu. O time conseguiu o acesso, então o presidente ele deu a palavra nesse ano novamente que vai formar um bom time e estamos no aguardo. Torcedor esmeraldino, calma. Eu sei que as contratações talvez não sejam aquelas que você está esperando, mas confia no seu diretor de futebol, que é o Arley, confia no Edminho Pinheiro e principalmente no presidente Paulo Rogério, que eu tenho certeza que eles vão montar um bom time para o decorrer desse ano. Falando de saídas, os jogadores que saíram do Goiás, saíram o volante Rezende, o zagueiro David Duarte, que acabou indo para o Fluminense. David Duarte, que é cria da base do Goiás, avisou desde a metade do ano passado que não iria renovar o seu contrato, e aqui eu quero deixar os meus muitos parabéns para o David Duarte. Talvez você me pergunte, por que, Arnon? Porque ele informou a diretoria do Goiás que não iria renovar, porém, em nenhum jogo eu posso dizer, pelo menos os aqui dentro de casa, na Serrinha, que nós estávamos lá em loco pela Rádio Né Brasil, fazendo a transmissão do jogo, o David Duarte foi muito bem. Não tirou o pé em nenhuma dividida, deu carrinho quando tinha que dar, deu chutão quando tinha que dar, saiu jogando quando deu para sair jogando e ajudou o time várias vezes com gols. Então quero deixar meus parabéns pro David Duarte. Engraçado, né? Isso não teria que ser exceção, teria que ser regra, entre aspas. Mas o que a gente mais vê, o que nós mais vimos, são jogadores que não vão renovar com o clube e simplesmente dão foda-se. Deixa pra lá e acabam não ajudando o clube. David Duarte foi o contrário, ajudou o Goiás até o final do ano, teve a sua parcela no acesso e agora tá lá no Fluminense, vai disputar a Série A. Desejo toda a felicidade, toda a sorte do mundo, porque o David Duarte não conheço pessoalmente, mas é um baita jogador e acredito que assim como ajudou muito o Goiás, vai ajudar também muito o Fluminense. Saiu o Aleph Manga que chegou aqui sobre polêmica. Acharam que eu não ia comentar, né? O Aleph Manga chegou aqui com muita polêmica, falando algumas coisas que a gente até entende, que é um jogador que até então não tinha tido nenhuma relevância no cenário nacional, acabou fazendo um bom campeonato carioca e veio para o Goiás. Fez seus gols, ajudou muito o Esmeraldino no seu acesso, mas é um jogador que acabou não renovando, acabou não ficando, foi para o Curitiba. E o Goiás agora precisa de um novo atacante. Vamos ver se o atacante que o Goiás trouxe vai conseguir suprir a falta do Aleph Manga. Perdeu o zagueiro Matheus Salustiano, que era reserva. O Bruno Mezenga tem contrato com o Goiás, mas acabou sendo emprestado novamente para a Ferroviária. O Bruno Mezenga, que chegou com expectativa, mas no decorrer do campeonato acabou perdendo a posição para o Nicolas, que chegou. O Nicolas acabou chegando, fazendo alguns gols. Ficou até um bom tempo sem fazer gols, mas ajudava o time de várias maneiras. E aí o Goiás acabou nessa temporada optando por emprestar o Bruno Mezenga. O Luan Dias e o Dadá Belmonte, que voltaram para o Água Santa, que é onde eles têm contrato. Mas esses dois jogadores eu abro um parênteses, porque eles podem voltar para o Goiás após o Campeonato Paulista. Tem esse porém, eles podem voltar. Vamos ver se eles vão voltar. Eu acredito que são boas peças de reposição. Podem vir e podem ajudar o Goiás durante a temporada. O lateral Ivan, o atacante Wellington, que chegou cercado de muita expectativa, um ídolo da torcida, foi revelado pelo Goiás, foi para a Europa, depois foi para o Catar e voltou para o Verdão. Não conseguiu mostrar todo o seu futebol, marcou um gol contra o Vila Nova no clássico na Serrinha, que o Goiás acabou perdendo de 2-1 e não quis ficar, acabou voltando pro futebol da Arábia, acabou indo voltando para os Emirados Árabes, então não ficou. E o atacante Vinícius Popó, que era do Cruzeiro, veio e acabou não deixando saudades, e aí voltou para o Cruzeiro. Então
Esses jogadores foram as perdas do Goiás. Mas o Goiás acabou mantendo uma boa base. Daquele time, do time que conquistou o acesso, saíram David Duarte, saíram Aleph Manga e saíram Rezende. Os outros jogadores continuam no Goiás. E chegaram para compor o elenco, para ajudar o Goiás nessa volta à Série A, chegaram os zagueiros Caetano, que é do Corinthians, bem emprestado, o zagueiro Everson, o lateral direito Maguinho, que teve uma baita passagem pelo Vila Nova, chega também para ajudar o Esmeraldino. Opinião pessoal minha, um bom lateral, vai ajudar muito. O Goiás hoje tem 3 jogadores que, se você colocar eles na lateral direita, eles conseguem, 2 conseguem jogar muito bem ali, e um que eu acredito que vai conseguir quebrar o galho. O Goiás hoje tem 3 jogadores que podem jogar muito bem ali, que é, além do Maguinho, o Apodi e o Dieguinho. O Dieguinho, que foi uma baita surpresa no passado. Essa contratação chegou desconhecida e acabou jogando muito bem, fazendo uma dobradinha pelo lateral direito junto com o Apodi. Foi muito bem o Diego. Então, o Goiás tem esses 3 jogadores que conseguem jogar ali. Muito se fala que o Apodi não vai jogar como lateral direito, que o Apodi vai jogar um pouco mais avançado, mas vamos ver. Vamos ver o que o Glauber Ramos vai fazer a princípio nesse começo de temporada. Pelo amistoso que o Goiás fez, o Apodi jogou um pouco mais à frente. Vamos ver como que o Glauber vai armar esse time do Goiás. O volante chegou também, o volante Auremi, que veio do Cuiabá, bom jogador. Podemos dizer assim, não é aquele exímio volante, não é aquele, vamos dizer assim, aquele baita jogador, mas é um bom jogador, é um jogador regular, é um jogador que vai te entregar no mínimo aí entre 30 e 40 jogos na temporada, o que no futebol brasileiro é muito alta a média de jogos dele. Se você pegar a média de jogos dele nos anos anteriores no Cuiabá foram muito altas. Então assim, é um jogador que vai chegar, que chegou e pode ajudar muito o Goiás. Eu gostei muito dessa contratação. O atacante Vinícius, que ano passado no Náutico jogou muito bem. Me lembro no jogo Náutico e Vila Nova, em que o Náutico ganhou, se eu não me engano, do Vila Nova de 2-0. O Vinícius, assim como o Jean Carlos, o Chiesa e o Eric, o outro atacante que jogava com ele na frente, os 4 faziam um quadrado ali muito interessante, formado pelo treinador Hélio dos Anjos. Mas aí no decorrer da temporada o Náutico acabou perdendo algumas peças importantes, e não conseguindo seu objetivo, que foi o acesso para a Série A. Mas para mim o Vinícius é uma baita contratação, chega para ajudar bastante o Esmeraldino, chega para ser titular. Ele não tem as mesmas características do Aleph Manga, mas dentro das características dele, eu acredito que ele pode ajudar muito o Goiás. Ele não tem aquela versatilidade do Manga, de ir e voltar o tempo inteiro. Mas ele é um jogador de arremate muito bom, é um bom finalizador. E ao lado do Nicolas, eu acredito que pode dar muito certo ali no ataque do Goiás. E tem o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda não foi anunciado pelo Goiás, mas é um jogador que já na sexta-feira chegou aqui em Goiânia, está aqui em Goiânia, então a qualquer momento o Esmeraldino pode anunciar esse jogador. Jogador que teve passagens pelo Atlético Goianiense, depois foi para o Botafogo, acabou sendo rebaixado com o Botafogo em 2020, mas fez alguns jogos, bons jogos. Lembro de um jogo, agora eu não me recordo se foi Campeonato Goiano ou se foi Campeonato Brasileiro. Um jogo que o Botafogo estava ganhando do Flamengo até aos 48 do segundo tempo, com um gol do Pedro Raul, um gol de voleio, um baita golaço. E ele fez boas partidas pelo Glorioso. Não é aquele, vamos dizer assim, aquele goleador que vai te entregar 25, 30 gols durante a temporada, mas eu acredito que é uma boa peça para ajudar o Verdão. Não espere, torcedor, o Goiás fazer contratações de medalhões. Acredito que a diretoria ela não vai fazer isso. Ela vai apostar nesse tipo de jogador novo, e que pode dar um bom retorno para o time. Então, essas foram as chegadas no time do Goiás. O parênteses fica por conta do Pedro Raul, que ainda não foi anunciado, já está aqui em Goiânia, mas a qualquer momento o Goiás pode fazer o anúncio do jogador. Acredito que ele vai ajudar muito. Nessa pré-temporada, o Goiás fez um amistoso
contra o Santa Maria de Brasília. O Goiás acabou ganhando por 2-1. No primeiro tempo, o Goiás acabou ganhando de 1-0. E a equipe que começou o amistoso foi a seguinte: o goleiro Tadeu, Maguinho na lateral direita, Everson e Caetano, a dupla de zaga, e o Arthur na lateral esquerda. Auremi, Felipe Bastos, Elvis no meio campo. Na frente, Apodi, Nicolas e Vinícius. Não participaram desse amistoso o lateral esquerdo Hugo, o meio campo /lateral /atacante Dieguinho e o zagueiro Reinaldo. Reinaldo, que renovou o seu contrato com o Goiás, teve até uma pequena novela, mas acabou renovando o seu contrato. Então essas 3 peças não foram utilizadas no amistoso. Porém, o Glauber Ramos, depois da entrevista, falou que eles não foram usados, o Reinaldo não, porque aprimora a parte física. Mas o Hugo e o Diego não foram utilizados para ser poupados. A carga de treinamento estava grande, então assim, acabou poupando os 2 jogadores. Mas eu, dando minha opinião, acredito que tanto o Hugo quanto o Diego, eles vão ser titular. Vão ser titular nessa primeira partida. O Goiás, que estreia no dia 26 às 8h30 contra o Grêmio Anápolis lá em Anápolis. Vai ser um jogo muito bom. Então acredito que o Goiás possa vencer a partida mesmo jogando fora de casa. Temos poucas informações do Grêmio Anápolis, que é o atual campeão do Campeonato Goiano, mas o Goiás é o maior vencedor do Campeonato Goiano. Já tem alguns anos que não ganha o campeonato, então acredito que esse ano possa ser diferente. Acredito que o Goiás possa entrar, possa brigar pelo título, possa também brigar pau a pau com o Atlético até chegar à final. Aí chegando na final é uma outra história. Final é um outro campeonato. Então, só para confirmar, eu acredito que tanto o Hugo como o Diego vão ser titulares na estreia. Aí saem Arthur e eu acredito que sai Apodi. Sai o Apodi para entrar o Diego. Não acredito que o Apodi ele vá continuar jogando na frente. Mesmo que o Glauber já deu algumas entrevistas falando que o Apodi vai jogar de atacante, que ele já utilizou, inclusive utilizou o Apodi do lado inverso, do lado esquerdo. Ele disse que viu o Apodi jogando já assim contra o CSA e pode utilizar ele dessa forma, mas eu não acredito. Não acredito que um jogador de 35 anos, 30 e poucos anos vá conseguir jogar lá na frente. Então, essas são as informações do Esmeraldino. Esses jogadores foram os que saíram. Falei aqui os que chegaram. O time base que pode entrar como titular. Então, vamos aguardar a estreia do Goiás. Vamos aguardar a estreia do Esmeraldino, que acontece na quarta-feira. E vamos ver como que vai ser esse campeonato do Esmeraldino. Agora, vamos falar do Tigrão da Vila Famosa. Falando agora do Vila Nova, do Tigrão que ano passado chegou até a final do Campeonato Goiano, disputou a final contra o Grêmio Anápolis, acabou perdendo o Campeonato Goiano, infelizmente para a torcida vilanovense que vem aí sofrendo já há alguns anos, os rivais zoando por causa que já tem muito tempo que o Vila Nova não ganha o Campeonato Goiano. Durante o ano, o Vila fez podemos dizer assim, no primeiro turno fez um péssimo campeonato brasileiro da Série B, mas no segundo turno o time conseguiu se recuperar, fez excelentes partidas e acabou fazendo um bom campeonato. Na Copa Verde chegou até a final e acabou perdendo o título, infelizmente, nos pênaltis novamente. Por que novamente? Porque o Campeonato Goiano, o Vila Nova perdeu nos pênaltis para o Grêmio Anápolis. E na decisão de pênalti na Copa Verde, o Vila acabou perdendo também para o Remo. Então, o Tigrão acabou não conseguindo nenhum título no ano anterior, falando do time profissional, né? E para esse ano, o Vila Nova até me surpreendeu. O Vila Nova fez algo que, posso estar errado, posso estar enganado, mas faz muito tempo que o Vila não fazia, que é apostar na base do time. Do time titular, foram poucas peças que saíram. O Vila mantém aquela espinha dorsal, principalmente a sua linha de zaga com os 2 laterais e o miolo de zaga. O Vila mantém. Foram jogadores que até certo momento foram muito bem.
ajudaram a defesa do Vila Nova muito, e o Vila acaba mantendo esses jogadores. Saíram do Vila Nova para essa temporada de 2022, saíram o goleiro Fabrício, que era o reserva do Jorge, os laterais Lucas Mazetti, Danilo Belão e André Krobel, o zagueiro Xandão, o volante Dudu, Éder Monteiro, os meias João Pedro, Renan Mota e os atacantes Alisson, Kelvin, Nico Maná, Alan Grafite, Diego Tavares, Thiago Real, Rafael Silva e Pedro Júnior. Desses aqui, do time titular, saíram o Dudu e o Alisson. O Dudu, que em vários jogos foi o melhor jogador do Vila Nova durante o ano, fez belas partidas com a camisa do Vila Nova. E o Alisson, que chegou no decorrer da temporada e foi assim uma grata surpresa, principalmente na Copa Verde. Fez vários jogos, me lembro de no Campeonato Brasileiro contra o Goiás, na Serrinha, jogou muito bem, foi um dos melhores em campo, e acabou renovando seu contrato, mas sendo emprestado para o Cuiabá. O Dudu acabou sendo vendido para um time do Japão, que agora me fugiu o nome, só que o Vila Nova trouxe boas peças, as peças que o Vila Nova também, para se juntar já com uma boa base que o Vila Nova tem. O Vila Nova acabou trazendo o goleiro Tony, o lateral direito Diogo, o meio campo Wagner e os atacantes Mateuzinho, Jean Silva e Rubens. O Wagner, que é o meio campo já conhecido, já rodado, passou por Cruzeiro, teve uma bela passagem pelo Fluminense e acabou também, no ano anterior, estava no Juventude. Não fez tantas partidas no Juventude, acompanhei alguns lances do meia durante a temporada, mas é um jogador experiente e eu acredito que ele já chega para ser o camisa 10 do Vila Nova. Vila Nova que, ano passado, sofreu muito com a falta de um camisa 10. Tanto que os jogadores que chegaram durante o ano não conseguiram fazer essa função. Thiago Real, Renan Mota, João Pedro, são jogadores que chegaram e não conseguiram jogar como camisa 10, não conseguiram ser aquele camisa 10 que o Vila Nova tanto esperava. Tanto que Arthur Rezende, que é um volante de origem, acabou sendo esse homem armador. Então, algumas vezes, durante as partidas, o Vila Nova precisava de um toque a mais de qualidade e não tinha por quê? Porque o Vila não tinha esse camisa 10. E os jogadores que tinham para fazer essa função não estavam conseguindo. Então, o Vila acaba trazendo o Wagner. Pelas informações do jornalista Pedro Henrique Geninho, que é o setorista do Vila Nova, das Feras do Esporte, o Wagner tem jogado muito bem. Os dois amistosos que o Vila acabou fazendo, as informações são que o Wagner foi muito bem. Então vamos esperar para ver como esse jogador ele vai se portar durante o ano, durante os jogos, durante toda a temporada. Apesar da idade já ter mais de 34 anos, é um bom jogador. Tecnicamente não tenho dúvidas que ele pode ajudar. A interrogação que fica é sobre a parte física. Acredito que a parte física, se ele se cuidar, der tudo de si na preparação física, ele tem tudo para ajudar o Vila Nova. O atacante Mateuzinho, com passagens pelo Atlético Goianiense, também estava no Juventude, é um bom reforço para o Vila Nova, chega para ser titular. Acredito que ele ali na frente ele vai ajudar muito o Clayton. Clayton, desde o ano passado a gente fica nessa dúvida, mas eu acredito que vai ajudar muito o Clayton, que ele é um bom jogador, o Mateuzinho é um bom jogador. Esses dias, em um grupo de WhatsApp, eu estava até conversando com um torcedor do Atlético, e o torcedor do Atlético queria saber me perguntou, se eu tinha acompanhado algum amistoso do Vila Nova. Eu falei que não acompanhei, porque ele queria saber como estava indo o Mateuzinho, porque ele é muito bom jogador, só que ele era banco no Atlético, foi para o Juventude e acabou sendo banco. A gente até acabou comentando, a não ser que seja um jogador que dê muito problema fora, no extracampo, porque tecnicamente ele é um baita jogador. Então, assim, tem tudo para ajudar o Vila Nova. E o Vila já fazendo a sua preparação, fez 2 amistosos. Fez um amistoso contra o Brasília, em que empatou em 1-1, e fez um amistoso contra o Grêmio Anápolis. Esse amistoso contra o Grêmio Anápolis acabou reeditando a final do campeonato passado.
O Vila Nova acabou ganhando de 3-2. Nos dois amistosos, o Vila Nova acabou usando praticamente a mesma formação. Então eu acredito que esse time será que vai entrar titular contra o Goiatuba no dia 25 às 7h30, na terça-feira, no Oba. Eu acredito que esse vai ser o time que vai entrar titular do Vila Nova. Vou passar para vocês o time titular do Vila Nova. Jorge, o goleiro, baita goleiro, foi um dos melhores jogadores do Vila Nova no ano. Lateral direito, Moacir. A dupla de zaga, Renato e Donato. E o lateral esquerdo, William Formiga. Essa dupla de zaga com os dois laterais é o que se mantém. Em certos momentos, jogaram vários jogos e várias vitórias do Vila. O Vila teve essa zaga e foi muito bem. Então, a diretoria acaba mantendo esses jogadores para esse ano, acertadamente, porque para mim a dupla de zaga é uma baita dupla de zaga e vai ajudar muito o Vila nesse ano de 2002. O volante David, que chegou ano passado, acabou sofrendo com algumas lesões, não fez tantas partidas, mas esse ano, com uma boa temporada, acredito que ele vai ajudar muito o Vila Nova. O Arthur Rezende, que ainda teve um imbróglio da renovação dele, acabou ficando fora da final da Copa Verde, mas conseguiu renovar o seu contrato, tá aí para ajudar o Vila Nova. O Wagner, meio campo, camisa 10, e na frente o Jean Silva, que é o jogador que chegou do Sampaio Corrêa, Mateuzinho e o Cleiton. Esse é o time do Vila Nova que jogaram os dois amistosos. A única diferença foi que no amistoso contra o Brasília jogou o Rubens no lugar do Clayton, e já contra o Grêmio Anápolis jogou o Clayton. Então o Clayton, por ter terminado a temporada do ano passado como titular, eu acredito que ele começa como titular já esse ano. Ele sai na frente do Rubens, mas as informações que temos é que o Rubens é um bom jogador, vai ajudar muito o Vila Nova. E vamos ver, o Vila Nova, por ser um time grande da capital, ser um time grande no estado de Goiás, também é favorito ao título. Mas aí você pode falar, não, mas o Vila Nova não ganha o Campeonato Goiano há mais de 15 anos. Sim, para mim é um absurdo o Vila Nova ficar esse tempo todo sem ganhar um campeonato. Então, eu acredito que está na hora do Tigrão conseguir ganhar um título, que essa camisa do Vila Nova merece, a torcida do Vila Nova merece. Então, acredito que está na hora do Vila Nova ganhar. E o Vila fez algo que não faz há tempos, que é manter uma boa base e trazer jogadores interessantes, bons jogadores. Se você perguntar para qualquer jornalista, qualquer torcedor sobre as contratações do Vila Nova, eles vão gostar, vão falar que gostaram, vão falar que está bem interessante. Então, eu acredito que o Vila Nova tem tudo para fazer um bom campeonato goiano, brigando com o Goiás, brigando com o Vila Nova, com o Atlético, para conseguir o título. E durante o ano tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, então acredito que o Vila Nova possa sim fazer um bom Campeonato Goiano, fazer um bom ano. Então, galera, esse foi o Vila Nova. Trouxe aqui os jogadores que chegaram, os jogadores que saíram e o time base para a estreia contra o Goiatuba. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Esse canal aqui eu fiz específico para a gente falar do Campeonato Goiano, para a gente falar dos times do nosso estado. Vamos valorizar o que é nosso, valorizar os nossos times que, mesmo com toda dificuldade, fazem um bom papel no cenário nacional. Então, se você gostou, deixe seu comentário, seja ele positivo, seja ele negativo. Compartilha com seus amigos, compartilha no seu grupo de WhatsApp e tamo junto até o próximo vídeo. Valeu!